Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 25 de fevereiro de 2025. Nosso terço! Bom, tropa, terçou amanhã e é uma terça com bastante jogo, tá? Não é dia de Champions, não é final de semana, mas é uma terça recheada aí de jogo bom. Tem Premier League, Copa do Rei, enfim. Então nem vamos enrolar, já vamos começar com 12h30, Sauditão da Massa, jogo do nosso queridíssimo Al Hilal, também conhecido como Bilal, que vai receber o Al-Qulud, né? O Sauditão da Massa aí pegando fogo. O Al Hilal perdeu o clássico, tomou 4-1 do Al-Ittihad. A distância aqui ela aumentou para 7 pontos. Cara, 7 pontos é muita coisa, mas o Al Hilal ele tem que fazer a parte dele, né? O segundo colocado vai pegar o 11º aí, precisa ganhar para tentar diminuir essa diferença aí para 4 pontos, né? Aí Botafogo de verdade no campeonato. Aqui dentro de casa não tem jeito. Para mim o Al Hilal deve vencer. A cotação está muito baixa, então dá para acrescentar aquele mais de gol e meio no seu bilhete. Então fica Al Hilal para vencer com mais de gol e meio, uma aposta personalizada, e você já consegue pegar uma odd já de 1,25, 1,30, né? Aquela odd de duplinha, eu gosto. Um outro cenário para quem quer pegar uma odd maior, né? Um pouco mais ousado. Al Hilal para marcar em ambos os tempos. Normalmente a tua plataforma vai ter lá na aba especiais ou aba extra, tá? Uma das duas deve ter. A maioria das casas tem. Se tua casa não tem, é porque tu precisa mudar de casa de aposta. A verdade é essa, tá? Al Hilal para fazer gol tanto no primeiro quanto no segundo tempo, aí já deve pagar em torno de 1,50, né? Já dá um upzinho legal, tá? E a tendência, principalmente depois de ser amassado pelo Al-Ittihad no clássico, aqui eles vêm para dar resposta. Da resposta também tem 1h da tarde com Al-Nassr de Cristiano Ronaldo e companhia visitando a Al-Wehda. Al-Nassr que perdeu um jogo aí relativamente tranquilo, né? Era a chance dele botar 47 pontos aqui e ficar mais próximo dos líderes, mas acabou perdendo, tomou a virada aí no final do jogo e pega o lanterninha. Aqui há poucas ideias. É vitória do Al-Nassr e é gol do homem Cristiano Ronaldo, tá? Você pode juntar os dois, ou você pode botar no bilhete ou só a vitória que está em 40, ou o gol do Cristiano Ronaldo. A tendência aqui é do Al-Nassr vencer bem esse jogo, ou pelo menos marcar bastante gols, tá? Porque a defesa da Al-Wehda é muito ruim. Em 21 jogos são 51 gols sofridos. Só para vocês terem uma noção, se ele tomasse 2 gols por partida, ele teria tomado 42 gols. Ele tomou 51. Então, uma média aí praticamente 2,5 gols sofridos por partida. É o momento do homem brilhar aí rumo ao 1.000 gols, né? O gol número 1.000. 2h30 da tarde a gente vai continuar no Sauditão da Massa. Tem o Al-Ahly que recebe o Al-Qadisha. Jogo bem interessante, tá? O Al-Ahly ele vem numa crescente, né? Principalmente aí depois que pegou o Ivan Toney, estava precisando de um atacante de respeito. O Firmino estava fazendo aquela função de centroavante que nunca foi a dele, né? Agora com um atacante aí que recentemente estava na seleção da Inglaterra, o Al-Ahly vem dando uma melhorada aí nesse início muito ruim que ele fez de campeonato saudita. O Al-Ahly está na 5ª posição com 41 pontos, é um confronto direto aqui por uma das 3 primeiras vagas, acredito que não para título, mas pelo menos está entre os primeiros e participar da próxima Champions League da Ásia. Um jogo que ele ganhando, ele vai a 44, né? Ele fica só 3 pontos atrás do Al-Qadisha. Dependendo do jogo do Al-Nassr aí, ele consegue encostar no Al-Nassr também e joga dentro de casa. 2 cenários para esse jogo para mim. Primeiro cenário, dupla chance para o Al-Ahly, tá? Mais time, um investimento muito maior, joga dentro de casa e com dupla chance a gente ganha com um empate também. Eu gosto desse cenário por quê? Porque para o Al-Qadisha o empate é um grande resultado. Tá? Tu conseguir empatar com um time com investimento milionário, tu manter a distância ali dele. Já abri tanta tabela aqui do Sauditão que eu não vou nem abrir de novo, mas manter aquela distância ali são 6 pontos, né? Então é uma vantagem para o Al-Qadisha empatar esse jogo, e para a gente no dupla chance também vai ser bom, porque vai dar o green. Outro cenário que pode ser interessante, como é o confronto direto, é buscar o mercado de gols. Se a gente pegar aqui os últimos 6 jogos, o Al-Ahly vem marcando pelo menos 2 gols, isso é muito legal. E o Al-Qadisha vem marcando gol nos últimos 7 jogos, tá? Vem marcando gol nos últimos 7 jogos. E se a gente pegar os últimos 10, em 8 jogos ele marcou pelo menos 2 gols. Então é outro time também que está com ataque muito forte. Deixa eu ver se eu tenho odd para o e-mail. Tem odd para o e-mail, ó, para fazer a duplinha aqui, 1,22. Cris, não tô confiando no Al-Ahly, esse Al-Qadisha é chato, Então esses 2 gols ele chega legal para você botar no bilhete.
tá? E para quem é mais ousado, Cris, eu sou ousado, eu gosto de odd alta, eu gosto desse ambas marcas, já uma odd bem mais alta. É muito difícil o Al não fazer gol em casa, ele que vem fazendo 2 gols pelo menos nos últimos 6 jogos. Se a gente estreitar mais, dos últimos 10, o Al marcou 2 ou mais gols em 9, tá? Então só um jogo dos últimos 10 ele não marcou 2 gols. E o Al-Qadisha só em 2 jogos dos últimos 10 ele não marcou 2 gols também. Então com o ataque funcionando dessa forma das duas equipes, esse cenário de ambas marcam pode ser interessante aí para quem quiser buscar aquela cotação mais... Tá ligado, né? Aquela cotação mais gordinha. Então agora para a Premier League, a gente tem campeonato inglês. Olha que coisa linda, em plena terça-feira. Vamos lá. 4h30 da tarde eu tenho o Brighton contra Bournemouth. Aqui é vaga direta, né? Briga direta, perdão, por uma vaga em competição europeia. No momento o Bournemouth está com a vaga da Conference League, mas ele está a 1 ponto do Newcastle, que está na vaga da Europa League, e está a 1 ponto do Manchester City, que está na vaga da Champions, né? Do último ali do G4 é o Manchester City. E o Brighton tem 40 pontos. Se o Brighton quiser disputar um campeonato europeu na temporada que vem, é muito importante ganhar esse confronto direto, porque ele ganhando, ele vai a 43, ele passaria o Aston Villa, que por mais que jogue amanhã, o Aston Villa tem um jogo a mais, né, aquele jogo que eles adiantaram com o Liverpool, ele passaria o Aston Villa, empataria em pontos com o Chelsea e empataria em pontos com o próprio Bournemouth e ficaria só a 1 do Newcastle e do Manchester City. Então, ele se colocaria muito aí nessa briga pela vaga, inclusive até uma vaga da Champions de G4, tá? Mas para isso tem que ganhar do Bournemouth, que também está muito interessado nesse jogo, porque ele ganhando, ele não só mantém a distância para a galera de baixo, mas ele consegue aí, por exemplo, o City não vai jogar amanhã, então o Bournemouth ganhando, ele já passa o City naturalmente, e o Newcastle também que não joga, então ele já entraria no G4, mesmo com um jogo a mais, mas já coloca a pressão nos adversários, né? Então, para mim, é um cenário bem legal para a gente ver gols. Tá? Então, pelo menos 2 gols, eu acredito que a gente veja. Jogos do Brighton costumam sair muito gol. Esse último jogo do Bournemouth acabou sendo apenas 1-0, mas teve uma expulsão também no primeiro tempo que acabou atrapalhando bastante aí as ações ofensivas. E é isso, poucas ideias, tá? O Brighton vem cumprindo a linha de 1,5 em 9 dos últimos 10. O Bournemouth vem cumprindo em 8 dos últimos 10, 2 equipes aí com uma média de gols bem legal, e eu gosto muito de buscar esse cenário de gols aqui, tá? 1,5, quem quiser ser um pouquinho mais ousado, 2,5, ele chega para mim, ele chega. Vamos seguir aqui na Premier League, 5h15 da tarde, jogo que é muito interessante, o Chelsea enfrentando o saco de pancadas, Southampton, tomou uma goleada agora do Brighton fora de casa, acho que foi 4-1, né? Enfim, segue na lanterninha, em 26 jogos, fez apenas 2 vitórias, sofreu 21 derrotas, sofreu 61 gols em 26 jogos, daqui a pouco está com uma média de 3 gols sofridos por partida, porque é um time que está desesperado, né? A distância dele para o primeiro do fora da zona já é de 13 pontos, então é um time que tem que pontuar. E o que acontece? Preciso pontuar, preciso sair para o jogo, preciso ganhar minhas partidas, principalmente jogando em casa, né? Aí o que acontece? Time muito fraco, tem que se expor para fazer gol, acaba se abrindo, dá espaço para o adversário e aí começa. Tomou um gol, vai mais para o desespero ainda e acaba tomando mais. Tem sido uma tônica aí muito grande do Southampton. Pega um Chelsea em péssima fase, péssima fase, não sei nem falar essa palavra, mas horrorosa a fase do Chelsea. Chegou aí, tá falando em brigar pelo título, depois brigar pelo G4, agora aqui tá na 7ª posição, tudo bem que ainda tá só 1 ponto do City, mas cara, se a gente pegar isso aqui, olha isso aqui. Pô, sem brincadeira. O Chelsea dos últimos 5 jogos perdeu 4. Perdeu 4. Isso aí tá 1 ponto do G4. Mas perdeu 4 dos últimos 5 jogos, tá? É muita coisa. Vem cumprindo mais de gol e meio nos últimos 10. Vem cumprindo 2,5 nos últimos 8 jogos. O Southampton vem cumprindo 2,5 em 9 dos últimos 10. Aqui é jogo pro Chelsea vencer, tá? E pra mim aqui é jogo também para pelo menos 3 gols. É um jogo para lavar a alma do Chelsea, voltar a ganhar, dorme no G4 e que afunda mais aí o Southampton, tá? E também um jogo interessante aí para quem quiser buscar um golzinho do Cole Palmer. Quem quer brigar pela artilharia tem que cravar no Southampton e tem muita possibilidade. Então gosto da vitória do Chelsea, gosto do cenário de 3 gols no jogo e gosto também do cenário do Cole Palmer para marcar. Vou agora para a Copa do Rei, né? Eu ia falar Copa da Espanha, mas é a Copa do Rei. Barcelona contra Atlético de Madrid, jogaço, hein? Semifinal, tá? Semifinalíssima aqui, 2 grandes times que estão lutando pela liderança lá na La Liga. Barcelona tem a vantagem de jogar em casa, tem um elenco melhor, mas não pode subestimar
o quão copeiro é o Simeone, né? O time que joga muito bem em mata-mata. E, cara, não acredito que vai ser um jogo fácil pro Barcelona passar. Lembrando que é ida e volta. Como é semifinal, essa fase é ida e volta. Então o Barcelona vai ter esse jogo em casa e depois vão decidir lá no Metropolitano. Já estive lá, vou falar para vocês, é um estádio aí que respira futebol. Esse estádio do Barcelona, esquece, já fui. É um estádio olímpico, é muito longe, né? Não é o Camp Nou que ainda está em reforma. Então tu não tem aquele calor muito grande de um estádio de futebol, diferente do Atlético de Madrid. E aí vem onde eu quero chegar. O Barcelona, ele sabe que ele tem que fazer o resultado dele agora, né? É importante ele fazer o dever de casa. E para mim, eu gosto desse Barcelona empate anula, pensando no bilhete, tá bom? Vai pagar em torno de 1,35 aí para você montar a duplinha. Eu gosto, até porque o empate para o Atlético de Madrid não é um mau negócio. Vai empatar fora de casa, depois vai poder decidir diante da sua torcida. É melhor do que carregar uma derrota. Então eu gosto desse cenário aí, desse empate anula para o Barcelona, mas o que temos protagonizado aí nesses grandes jogos da Alemanha tem sido o mercado de gols. Mesmo sendo um jogo de ida, esse time do Barcelona é um time que joga muito ofensivamente. O Atlético de Madrid também está saindo desse DNA defensivo do Simeone, tem ido para frente também. As duas equipes aí cumprindo mais de gol e meio, uma em 9 e outra em 8 dos últimos 10 jogos. Pelo menos 2 golzinhos aí para você completar o seu bilhete. Eu gosto. É isso aí. Ou empate anula Barcelona, ou mais de gol e meio. Eu acredito que o Barcelona vai vencer esse jogo, tá? Mas, caraca... Se quiser entrar na vitória do Barcelona, não é ruim, tá? Não é ruim, é 1,70 jogando em casa. Pô, mas Copa assim, cara, eu não gosto de contra o Atlético de Madrid assim, tipo... já de cara, né? Mas vambora, vamos ver. Eu gosto, empate anula, tu vai ficar mais tranquilo, mais sossegado. Tem o jogo da Inter com a Lazio, particularmente eu não é um jogo que me pega, tá? Pela Copa da Itália, então eu vou pular esse jogo, já tô logo avisando. Vamos aqui então para pré-Libertadores da América, Bahia contra The Strongest, jogo na Fonte Nova, jogo que o Bahia vai deitar, filho. Se o Bahia não ganhar esse jogo aí, esquece. O The Strongest é muito ruim, cara. O The Strongest ele só joga bem na altitude. O Bahia acabou... Pô, é ruim tu falar sorte, mas, pô, vou falar, porque... até se fosse meu time, seria isso mesmo. Tu vai jogar na altitude, né? Tudo desfavorável para você. E os caras expulsos logo no começo do jogo, igual o The Strongest, foi expulso com 10, 15 minutos de jogo, né? Pô, o Bahia se deu bem demais, cara. Se deu bem demais, porque mesmo o The Strongest com um jogador a menos, fez um gol no Bahia, tá? Poderia ter saído com a vitória, mas o Bahia foi guerreiro, conseguiu um empate, trouxe um empate aqui pro Brasil. Esquece, para mim Bahia ganha o jogo, tá bom? Tá pagando pouco, se você quiser esperar aí para pegar uma cotação melhor, pode ser, mas se você precisar completar seu bilhete, para mim o Bahia ele vem muito, muito forte para ganhar esse jogo aqui, porque esse time normalmente, pô, os caras podem até surpreender, mas esse time normalmente só joga na altitude, mano. Quando chega aí no condições iguais, não dá dentro não. Não dá dentro não. Vambora, mais um jogo que eu gosto aqui é Copa do Brasil, Pouso Alegre contra Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tá pagando 1,60, tá? Então eu gosto desse Atlético Paranaense empate anula, pensando num bilhete, né, em odd de 1,30, eu gosto, faz sua duplinha, você vai estar a favor de um time muito mais forte, né, esse jogo vai ser em Minas, com Pouso Alegre, mas não dá. O Atlético Paranaense pode até ser eliminado desse jogo aqui, mas para mim se for eliminado vai ser nos pênaltis, no tempo normal não deve perder não, o Pouso Alegre, tá? Ainda mais pensando nesse cenário atual do Atlético Paranaense, pô, questão de ter uma receita menor por conta da Série B, né? Você passar de fase na Copa do Brasil, cada fase aí é uma grana milionária que tu recebe, não existe a menor possibilidade de pensar em ficar de fora, tá? Principalmente nesse começo. Tem que arrancar aí os milhões aí da CBF, faz o Pix CBF. E aqui eu tô fechado com o Furacão. Também 9,5 eu tenho o Sport contra o Várzea Grandense, pô, com todo respeito aí ao Várzea Grandense, mas o Leão da Ilha vai cravar esse jogo aqui. Eu tô fechadinho aqui com o Sport. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos aí de terça-feira. Como eu falei, é jogo pra caramba, né? Mas espero que seja um dia muito bom pra gente. Selecione apenas jogos que você tem mais confiança. Nos vemos amanhã. Tamo junto, muita fé pra cima. Bom, tropa, pra amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do Chelsea sobre o Southampton. E pra fechar, a vitória do Al-Nassr sobre o Al-Wihda. Essa é a nossa duplinha deu total de 1,73 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé pra cima.